Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NA. Nesse episódio, uma conversa bem legal com um profissional que eu vou contar um pouquinho para vocês antes de apresentar. Ele é natural de Jandira, interior de São Paulo. Costuma dizer que é economista por formação, mas é agrônomo por paixão. Está há 22 anos na Mosaic, antes mesmo da Mosaic existir. A gente vai entender essa história melhor. Mas, para vocês saberem, meu convidado é o Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic. Está aqui comigo já, Eduardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a conhecer um pouco mais a sua história, conhecer um pouco mais o seu envolvimento com o agro, entender um pouco desse mercado de fertilizantes que é tão importante para o agronegócio brasileiro. Mas fiquei curioso de saber, antes mesmo de começar na Mosaic, você já trabalhava na Mosaic? Como é que é essa história, Monteiro? Vamos lá, a Mosaic foi criada em 2004 da formação da fusão de duas empresas. Eram os ativos de fertilizantes da então Cargill Fertilizantes, mundialmente falando, e da IMC, também uma empresa com atuação global, mas substancialmente ali com ativos concentrados na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E naquela ocasião formou-se então a Mosaic Fertilizantes, e eu naquele momento já estava na Cargill, Alexander, há 2 anos. Então eu ingressei na Cargill em 1º de outubro de 2002, então Cargill Fertilizantes, e aí fiz uma carreira ao qual me orgulho muito. Eu sou um profissional eclético, você mesmo já colocou, sou economista de formação, mas agrônomo de paixão, porque atuo no agronegócio há praticamente 30 anos. E dentro de toda essa história, eu passei por muitas áreas. Então, eu trabalhei na área financeira, trabalhei na área de logística, de planejamento, suprimentos, vendas, e hoje aqui eu tenho o prazer de liderar a melhor equipe de nutrição de safras do Brasil, que é esse time da Mosaic. A gente vai contar um pouquinho de todo o trabalho da Mosaic, mas antes disso eu quero conhecer um pouco mais o Eduardo Monteiro no agro. Você falou que sua história começou bem antes, há 30 anos atrás. Qual que foi seu primeiro contato com o agro? O que você se lembra? Lá em Jandira, você já tinha esse contato com o agronegócio? Olha, de fato, Jandira, há 45 anos atrás, era uma cidade tipicamente interiorana, cheia de chácaras, onde eu tive uma infância muito divertida. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos ali uma área grande, então o meu contato ali foi com a agricultura familiar. Tínhamos uma horta, tínhamos um pomar, a gente chegou a criar até galinha, viu, Alexander? Então ali foi o meu primeiro contato desde a minha idade ali, desde a minha infância, a idade inicial. Mas, de fato, a minha história com o agro começa ali ao redor de 1993, quando eu ingressei numa empresa de consultoria. Comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar antes disso até numa profissão que hoje a gente mudou o nome, hoje chama-se menor aprendiz, mas no meu tempo era office boy. Eu era office boy e parte dessas funções não existe mais, que eu, por incrível que pareça, eu levava fax, levava telex para a mesa dos executivos da ocasião, que era um grande banco. Eu tinha ali meus 16, 17 anos, aí comecei minha carreira nisso. Logo depois entrei na faculdade, fui fazer economia porque trabalhava no mercado financeiro. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa grande empresa de consultoria, que hoje é a PwC, PricewaterhouseCoopers, e ali começou um pouco da minha história com o agro. Eu tinha a oportunidade de trabalhar com auditoria, a parte de consultoria de M&A, Mergers and Acquisitions, e meus principais clientes, na verdade o meu principal cliente era um grupo vinculado ao agronegócio, o Grupo Bung, que está aí até hoje, que na década de 90 passou por uma transformação interessantíssima. Ele estava se reinventando, ele estava vendendo ativos que não faziam parte do seu core business e estava adquirindo ativos muito mais focados no agronegócio, para consolidar, para se alavancar. Então foi uma década ali muito intensa de trabalhos, fazendo muito trabalho de assessoria para aquisição de empresas de grãos e fertilizantes. Fertilizantes especificamente no final, ali depois de 1998, crise da Rússia, a gente teve uma max de desvalorização cambial muito grande. O mercado de fertilizantes naquele momento passou por uma mudança importante, onde você tinha ali grupos de empresas nacionais que foram adquiridos por grupos internacionais.
De um lado você tinha a Cargill, que adquiriu a antiga Solo Rico, a antiga Fertisa. Do outro lado você tinha o próprio grupo Bunge, que adquiriu a Maná, adquiriu a IAP. Então a Maná, adubando da IAP, adubo do pai, todas as coisas lá de trás. Adquiriu também a Takenaka. E você teve a Yara, que na ocasião não se chamava Yara, era Nordisk, era um grupo norueguês, e que havia adquirido a Adubos Trevo. Então era um momento interessante ali que durou de final de 99 até o início dos anos 2000. Dá para dizer, Eduardo, que você acompanhou toda a história de evolução dos fertilizantes no Brasil, principalmente. Ali da década de 90 para cá, acompanhei bastante toda essa consolidação, desde da privatização do sistema fosfétil também, que foi ali logo no segundo ano do governo Collor, se eu não me engano, em 1992, onde houve uma onda de privatizações, e um dos grupos que foi privatizado era a antiga Fosfértil, que ela foi privatizada e adquirida por distribuidores nacionais, onde Maná, Fertisa, Fertibras, IAP e assim por diante adquiriram o controle desse grupo econômico. Aí depois veio a crise da Rússia, onde eu vi toda essa consolidação, e desde então eu estou atuando diretamente no setor. E aí dentro desse contexto eu fiquei principalmente assessorando a aquisição, trabalhando em equipes que assessoravam a aquisição da Maná pela Bunge, IAP, logo depois. Em 2002 eu tomei a decisão de sair da PwC para a Cargill. Uma decisão muito difícil, viu, Alexandre? Decisão difícil, porque eu tinha 10 anos praticamente de empresa e tinha uma carreira muito boa, gostava do que fazia, mas o pessoal da Cargill, na ocasião, eles precisavam de uma pessoa que tivesse vivido essa experiência no mercado de fertilizantes, em fusões e aquisições. Ela passava por um momento interessante que ela precisava de alguém para intermediar a relação com acionistas minoritários, porque essas empresas tinham capital aberto. E aí eu estava no meio do meu primeiro MBA que eu fiz em finanças e encontrei um executivo na época da Cargill e que ficou ali me fazendo convites por 6 meses, foi um período de 6 a 9 meses, e em algum momento eu acabei aceitando a proposta, e aí me juntei ao Grupo Cargill ali em 1º de outubro de 2002, e desde então estou aqui. Muito bom. Bom, Eduardo, a gente pode partir para 2 lados aqui, mas eu queria começar entendendo um pouquinho da evolução dos fertilizantes, né? Fertilizante foi fundamental para trazer para o agro essa potencialidade que a gente vê no agro hoje. Ele mudou de patamar produtividade, enfim, o ritmo de produção no mundo, não só no Brasil. Mas o que você lembra dessa história? Enfim, quais são os pontos dessa história de fertilizantes que te chamam a atenção? Olha, eu vou até um pouco antes do período que eu iniciei atividades nesse mercado. E aqui, vamos fazer um parênteses que eu vou falar do Brasil especificamente. Acho que a gente não pode tirar um mérito da Embrapa. A Embrapa, que é uma entidade de pesquisa e desenvolvimento da agricultura, fundada ali em 1972, onde a partir da década de 70 ela começou a investir muito em entender como o Brasil poderia produzir de forma eficiente, trabalhando numa agricultura tropical, e graças aos trabalhos que os técnicos da Embrapa desenvolveram, a gente percebeu que tínhamos um tremendo potencial, e para você materializar esse potencial era fundamental que você fizesse um trabalho adequado com a saúde do solo, o manejo adequado do solo, principalmente a região do Cerrado. E daí veio a grande transformação da agricultura brasileira, que era um país ali, uma monocultura voltada para exportação, que ao longo da história teve vários ciclos, teve o ciclo do café, teve o ciclo da cana, mas então, a partir dos resultados efetivos das pesquisas da Embrapa, começaram na década de 70 e foram se materializando em resultados nos anos 80, e que gerou todo o fluxo migratório para a região centro-oeste,
onde você teve ali o desenvolvimento de áreas importantes no Mato Grosso, principalmente, mas Mato Grosso do Sul, o Goiás também, e mais recentemente a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins e Piauí. Então, esse desenvolvimento, essa nova onda, essas ondas de crescimento fizeram com que o fertilizante potencializasse todo o seu poderio de atuação na agricultura como um todo. E aí, falando do fertilizantes, dados da ONU, que não tem dados da FAO especificamente, 50% da produtividade de alimento do mundo seria reduzido se não tivesse fertilizantes. Então, fertilizantes per si tem um papel importante nesse contexto, Alexandre. E aí, partindo para a história recente, depois que o Cerrado foi desbravado por verdadeiros heróis, que são esses agricultores que saíram de várias regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e levaram suas famílias para essa região para desbravar a Terra Virgem. O início dos anos 80 a gente começa a perceber o crescimento. E aí, vou te dar um dado que também, ele varia de década para década, mas se você pegar no início dos anos 90 até hoje, a área de agricultura brasileira cresceu perto de 100%. A produtividade agrícola cresceu mais de 400%. E quando você pega não é apenas esse, mas um dos grandes vetores é o fertilizantes, que também teve seu consumo ali acrescido na casa superior aos 300%. Então você percebe que o fertilizantes, a tecnologia, foi um dos grandes vetores, tecnologia de nutrição de solos, foi um dos grandes vetores dessa história de sucesso da agricultura brasileira. E a própria evolução, né, Eduardo, da tecnologia empregada na nutrição de plantas, né? Eu me lembro da transição de elementos. Tinha os elementos principais e depois os outros elementos passaram a fazer parte da nutrição animal como essenciais também. Depois, a questão da granulação. Você tinha vários elementos ali com granulações diferentes que acabavam dando trabalho para o produtor na hora de fazer a aplicação desse insumo, desses fertilizantes. Agora, num grânulo eu consigo ter uma concentração de vários elementos, enfim, a tecnologia também foi se modificando ao longo do tempo. Né? Não tem dúvida, a evolução tecnológica tem um papel relevante nisso, que a gente não pode aqui deixar de ressaltar a importância de uma classe muito relevante, que são os agrônomos, que fizeram um trabalho sensacional e que ajudam a fazer essa agricultura vibrante, pujante, e o que é hoje, o que se transformou hoje. E dentro desse contexto, a evolução tecnológica é fundamental. Então, principalmente a questão lá na década de 80, Alexandre, o Brasil importava fertilizante in natura, você não tinha uma análise do solo efetiva, então você aplicava eventualmente aquilo que não traria o resultado, você não otimizaria todo o resultado daquilo que poderia ser aplicado. Com o correr dos anos, com o aumento das tecnologias, com análise de solo, agricultura de precisão, onde você faz a análise exatamente de quais são as deficiências nutricionais do solo, a indústria consegue trabalhar para atender aquela deficiência específica, para atender aquela demanda específica. E isso proporciona os saltos de produtividade que a gente observou ao longo dos anos. E dentro desse contexto, você saiu apenas dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio e incorporou dentro desse contexto os micronutrientes. Zinco, enxofre, cálcio, boro, magnésio, que dependendo do tipo de cultura tem um papel importante no crescimento, tem um papel importante na produtividade, tem um papel importante no shelf life dos itens, principalmente horticultura. Você tem um shelf life importante nas prateleiras de mercados, frutas também. E você tem alguns elementos aqui que fazem relevância. Então, a combinação dessa evolução tecnológica que começou com o suporte, a consultoria dessa classe importante, fundamental, que nós temos que saudar
e referenciar sempre, que são os engenheiros agrônomos, combinado com todas essas opções adicionais que foram surgindo em decorrência dos micronutrientes. E essa tecnologia acabou se desenvolvendo de modo que você incorpore todos esses elementos em um único grão. E aí, dentro desse contexto, a indústria de fertilizantes soube acompanhar essa evolução, soube acompanhar essa demanda de mercado, e hoje a gente se orgulha aí de ser um dos grandes protagonistas do agronegócio brasileiro. Você acha que o próximo passo é a bionutrição? Sem dúvida nenhuma. A gente observa cada vez mais essa questão da agricultura regenerativa ganhando relevância na pauta do consumidor mundial. E é uma questão absolutamente natural que aconteça. Obviamente que isso depende de uma escalabilidade econômica, e se mostra que essa escalabilidade econômica é viável, e quando você combina essa questão de sustentabilidade, agricultura regenerativa e escala econômica, poxa, é algo que sem dúvida nenhuma vai se materializar. E quando você observa um país novamente como o Brasil, uma agricultura tropical, diferente dos climas temperados, onde você tem a interrupção da produção do processo produtivo durante o inverno, que não tem neve para matar todas as pragas nesse período. Então, sem dúvida nenhuma, a gente é um dos principais mercados hoje de defensivos, e já somos o principal mercado de bioinsumos também. E aí os bioinsumos, você tem aqui diversas categorias dentro desse contexto, mas com o advento, com a evolução da indústria, isso é uma demanda que vai acontecer naturalmente, Alexandre. Muito bom. Eduardo, eu tenho uma curiosidade. Em que momento a gente sentiu isso, principalmente na pandemia, né? Quando a gente se viu com os países, cada um tentando se proteger, e a questão dos fertilizantes foi o grande alarde naquele momento. Vai faltar fertilizantes, enfim, houve até uma ação rápida do governo para tentar fazer com que isso não acontecesse, mas naquele momento surgiu um clique: somos dependentes lá de fora da produção de fertilizantes. O que aconteceu? Onde que a gente parou? O Brasil não tem potencial de produzir fertilizantes? Ou essa dependência é sadia? Enfim, como é que você analisa esse momento especial da pandemia e principalmente esse clique que deu na produção brasileira de não ser dependente? Ok. Olha, o que acontece é que o mercado brasileiro ele passou por uma onda de crescimento relevante ao longo das últimas 4 décadas. Então, quando você retroagir no tempo, você vai perceber que o Brasil, dentro da sua matriz produtiva, produzia 40% do que consumia. O que aconteceu foi que o mercado cresceu muito e a matriz produtiva brasileira não acompanhou essas taxas de crescimento. Então, a gente continuou produzindo e eventualmente até diminuindo. E dentro desse contexto, esse espaço foi ocupado pelas importações. E isso faz com que a gente chegue numa situação atual, onde aproximadamente de 80% a 85% de tudo que a gente consome vem de fora. No mercado globalizado, tá ok. Todo mundo, né, se ajuda e boa. Mas o que a gente viu na pandemia foi que cada um resolveu cuidar do seu lado. E era esse tópico que eu ia mencionar, porque não só nós tivemos o impacto da pandemia, Alexandre, mas nós também temos essas questões geopolíticas, que a pandemia é algo que aconteceu há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Esses impactos geopolíticos, o conflito de Rússia e Ucrânia, também acabou ocasionando uma situação de acréscimo de preço expressivo, por aquela região representar mais ou menos 30% de tudo que o Brasil consome, em termos de fertilizantes, que o mundo também. Mas você percebe, e eu vou começar por essa questão geopolítica e volto na pandemia, mas uma situação bastante crítica hoje ao redor do planeta com esses conflitos. O conflito Rússia e Ucrânia ainda não está definido. O conflito recente no Oriente Médio envolvendo Israel e Hamas. Você tem potenciais conflitos na Ásia também que se mostram potencialmente ali situações que nós temos que ponderar: China e Taiwan, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E dentro desse contexto existem impactos colaterais importantes. O primeiro impacto foi o que a guerra da Rússia e Ucrânia mostrou, porque é uma região produtora relevante dentro do contexto mundial. E não vai impactar só o Brasil. O Brasil é o 4º principal mercado consumidor de fertilizantes do mundo.
mas vai impactar todo o mercado. Sim. E essa questão do fertilizantes é uma questão, qual é a sua fonte? Nitrogenato vem do petróleo, gás para produção de amônia, fósforo, reservas minerais, cloreto, reservas minerais. São indústrias de capital intensivo, projetos de longo prazo, aonde qualquer desbalanceamento na oferta provoca, sim, um impacto relevante em termos de preço. E aí, quando você observa um conflito como Rússia e Ucrânia como esse, aonde, num primeiro momento, houve uma reação tempestiva do mercado, achando que, essa oferta vai desaparecer de uma hora para outra, os preços de fertilizantes pararam, eles bateram os recordes que a gente não via desde a época das bolhas lá de 2008. Então, bateu, o preço do cloreto foi acima de $1.200, o preço do MAP foi acima de $1.200, o preço do nitrogênio foi acima de $1.000. E isso gerou, como consequência, um impacto na demanda, porque você tem a lei da oferta e da demanda, esse é um mercado livre, onde uma coisa se combina com a outra, o agricultor não teve o que a gente chama, né, vou usar uma expressão em inglês, que é o affordability, né, a capacidade do agricultor pagar a conta. O agricultor não conseguia pagar, naturalmente a demanda caiu, houve um reequilíbrio e 7, 8 meses depois a situação foi reequilibrada dentro desse contexto. Mas enfim, por ser o quarto maior mercado consumidor de fertilizantes do mundo, a gente acabou mostrando uma deficiência e uma dependência estratégica relevante, porque a agricultura para o Brasil representa muito. Sim. O Brasil hoje é um grande celeiro do mundo. Apesar de alguns criticarem essa expressão, de fato nós somos aqui, parafraseando o nosso grande ex-ministro Roberto Rodrigues, um grande agente de paz no mundo, porque a gente produz comida. E se você for ao longo da história, comida, a fome é sempre uma das principais causas de guerra. Então, nós nos orgulhamos de ser o principal agente de paz do mundo, mas para que a gente possa ser isso, ser o grande produtor agrícola mundial, a gente precisa de fertilizantes. E essa dependência ela subiu muito ao longo das últimas 3 décadas. E subiu muito por uma questão, primeiro, de recursos naturais. As reservas geológicas de fósforo e potássio, elas existem, mas elas não têm a mesma escalabilidade, viabilidade econômica em termos de escalabilidade quando você compara com outras fontes. Então, vou te dar um exemplo aqui. O fósforo, grande fonte de fósforo no Brasil, e a Mosaic é o principal produtor de fósforo no Brasil, ela vem de rochas ígneas. Então, rochas vulcânicas, que para você explorar é um processo de extração mineral que começa com extração via detonação, via explosivo. Aí você vai para outras regiões do mundo, como no norte da África, que você tira fósforo, areia do deserto do Saara. Muito mais simples, um processo muito menos oneroso. Então a gente tem ali uma questão de competitividade em termos de estrutura de custo. Corroborando com isso, a gente tem uma situação, a gente tem um arcabouço tributário brasileiro muito complexo, muito caro. Você tem também uma legislação trabalhista que, comparada com outras legislações trabalhistas ao redor do mundo, apresentam a sua carga onerosa acima da média. E você teve, ao longo desses últimos anos, falta de incentivo para a indústria de fertilizantes, para a produção nacional. Então, ficou muito mais fácil para o produtor agrícola, e aqui eu não estou tomando nenhum posicionamento, mas para o produtor agrícola no Brasil, lá no Mato Grosso, importar produto do norte da África, sem ter uma carga tributária, e nós que temos aqui toda a nossa base produtiva instalada em Minas Gerais e Goiás, já dentro do mercado consumidor brasileiro. Quando eu mando para o Mato Grosso, eu tenho toda uma carga tributária local. Então, a combinação desses fatores fizeram com que a produtividade aqui no Brasil não crescesse, a produção no Brasil não crescesse na mesma proporção que as importações. E essa situação, indo para a origem da sua pergunta sobre Rússia e Ucrânia, foi muito propicial porque mostrou a dependência estratégica do setor de fertilizantes
para o Brasil enquanto nação. Foi a primeira vez que o Brasil começou a discutir um plano nacional de fertilizantes. Plano esse que passa por alguns fatores que envolvem investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então você tem sim produtos que ao longo das próximas décadas poderão reduzir essa dependência, aumentando a eficiência nutricional. Bionutrição é um bom exemplo. Você tem o desenvolvimento também da indústria de organomineral, que ela ajuda, mas não resolve. Mas você tem principalmente também desenhar incentivos para a indústria de produção nacional, de modo a que ela consiga ter escala e ser competitiva em relação a outros players no mundo. Isso não significa aumentar o custo do agricultor brasileiro. Isso significa que, no modelo produtivo, os produtores nacionais de fertilizantes tenham determinados incentivos que permitam que essa dependência estratégica relevante ela não iniba o crescimento da indústria local em detrimento às importações. E como é que a Mosaic está vendo esse desafio, né? Essa possibilidade aí de ampliar essa oferta no mercado interno? Olha, a gente vê isso com um viés, obviamente, de otimismo, caso ele se materialize, mas eu posso lhe antecipar que hoje a produção, de uma forma geral, aqui no Brasil, é uma produção cujo o custo unitário é muito caro. Hoje o Brasil não é competitivo o fertilizante brasileiro. Não é comparado com outras origens, por uma questão de estrutura tributária, recursos naturais, estrutura trabalhista. A gente tem uma vantagem, que é a logística, está aqui dentro do Brasil, mas essa vantagem ela é totalmente consumida por esses outros fatores. Então, é um item que a gente acompanha com bastante atenção. A gente tenta trabalhar com as autoridades para que a gente seja bem sucedido nos nossos pleitos. É claro também que a gente, como indústria, vem olhando outras oportunidades. Os bioinsumos que eu lhe falei aqui, a gente acaba de lançar uma plataforma aqui no Brasil, faz parte de um projeto global, cujo objetivo é diversificar nosso portfólio. E quem sabe nos bioinsumos, Alexandre, a gente passe a ser um país exportador. E note que nos insumos, né, fertilizantes e defensivos, nós somos importador. Os bioinsumos, nós temos potencial de ser um país exportador. Então, é isso que a gente vem trabalhando e vem apostando. Mas hoje, o carro-chefe, que é o fertilizantes, a gente vê com bastante preocupação, principalmente pelos elevados custos de produção aqui no Brasil. Muito bem. Bom, Eduardo, vamos para o atual, então, para o momento. Afinal de contas, está chegando aí a próxima safra e o produtor, imagino, já deveria estar preparado. Queria saber de você, ele está pronto para a próxima safra? Já está com fertilizante comprado? O que a Mosaic tem visto e, enfim, qual a sua orientação? Olha, falando do momento atual de mercado, Alexandre, é um momento bastante apreensivo, eu diria. Esse ano a comercialização atingiu, nós estamos aqui gravando esse podcast no dia 24 de junho, uma segunda-feira. Se você olhar o mesmo período do ano passado, a comercialização do Brasil tinha rodado 70%, esse ano rodou 70%, soja verão, só que em anos anteriores era já para estar em 80%, a média dos 3 anos anteriores. Então, naturalmente, o ano passado e esse ano houve um certo retardo, uma certa postergação. A grande diferença é que esse ano a gente observou que, principalmente para o cloreto, um movimento antecipado. O produtor brasileiro se aproveitou de uma boa relação de troca, comprou suas demandas de cloreto de forma antecipada. A gente observa que as importações de cloreto esse ano já são superiores à do ano passado. Os estoques estão basicamente no mesmo patamar, porque toda essa movimentação antecipada ela já foi entregue. Quando a gente fala de fósforo especificamente, fósforo é o grande desafio, um ponto de preocupação importante, Alexandre. Quando a gente olha as importações de fósforo esse ano comparado com o ano passado, elas estão 22% menores. Os estoques, nesse momento, Brasil, estoque total de fertilizantes são 10 milhões de toneladas. Nenhum aqui, esse número não causa aqui, eu não quero criar nenhum clima tenso no mercado. Mas quando a gente olha polielemento, nesse mesmo período do ano passado, esses 10 milhões eram 11. Esse 1 milhão a menos é fósforo. Então a gente tem
1 milhão a menos de estoque de fósforo em função do menor volume de exportação. Por quê? Porque o agricultor, ao longo do ano, ouvindo principalmente o aconselhamento de determinadas consultorias, aconselhando a que as decisões de compras fossem postergadas. Mas aí, Alexandre, fazendo um link que a gente falou há algum tempo atrás, num país que tem uma dependência de 80% a 85% na compra de insumos, você postergar sua decisão de compras sem garantir que você vai ter o produto na hora certa para uma atividade agrícola importante, cujo a entrega do produto na hora certa, no momento certo, é fundamental, isso é um pouco perigoso. E a gente atua aqui de forma muito transparente, a decisão de compra é sempre do agricultor, ele é soberano nisso, como também na comercialização de grãos. A gente entende, e a história mostra isso, que aqueles que fazem a melhor gestão de risco, e a gestão de risco é saber comprar e vender na hora certa, e o histórico mostra que se você fazer preços médios, são as histórias mais bem-sucedidas, porque é muito difícil você acertar a hora de vender e a hora de comprar na mosca. Então, faça uma média. Agora, voltando ao desafio do fósforo, como o agricultor resolveu postergar, querendo acertar no momento de baixa, infelizmente esse ano vai errar, porque a combinação desses fatores, concentração de demanda, porque o mercado está atrasado, estoque menor, importação menor, vem ocasionando uma pressão grande nos preços do fosfatado. O fosfatado cresceu aí $50 ao longo das últimas 4 semanas, e a gente aqui não vê um alarde dizendo para criar novamente aqui nenhuma situação estável que vai faltar produto, mas certamente pela estrutura logística que a gente tem, vai atrasar. A gente vai ter atrasos aqui para fósforo, principalmente em função desse comportamento de postergação de decisão de compra. Mas você acha que foi por conta de uma decisão de compra mesmo? O produtor ele não estava preocupado com o preço, não estava inviabilizado para ele antes? O que aconteceu foi o seguinte: os preços do cloreto, principalmente para soja, a gente está falando aqui para a cultura verão, que é o soja, o carro-chefe. Então, cloreto e fósforo. O cloreto tinha uma relação de troca muito boa, os preços sofreram uma forte correção. E os agricultores, aí, influenciados por pesquisas de mercado, dizem assim: olha, o cloreto caiu, o fósforo vai cair na mesma proporção. O fósforo não veio caindo na mesma proporção. Hoje a gente tem desafios aqui em termos de consumo global. Os preços no Brasil, a preço internacional, os preços do Brasil aí continuam sendo, numa escala global, os melhores, um dos menores do mundo. A gente passou por um bom período nesse ano sendo o menor preço de fósforo no mundo, e isso faz com que a oferta desse produto vá para mercados que paguem melhor. Nesse momento a gente já não é mais o menor, mas somos um dos menores. Mas de qualquer forma, a partir do momento que você observou a reação, e essa reação foi impulsionada por uma demanda maior, porque o plantio vem chegando, o produtor precisa comprar, ele sabe disso. E quando a demanda aumentou e você não tinha disponibilidade de oferta na mesma proporção, é natural que o preço suba. Basicamente é esse fenômeno que aconteceu. O agricultor esperava que o fósforo caísse como o cloreto caiu e não caiu. Mas está subindo. Está subindo. E qual que é a tendência desse mercado? Olha, enquanto a gente persistir com uma demanda muito forte, sem correções expressivas na oferta global, e você não vê nesse momento expectativa de correções expressivas na oferta global, é que o preço tende a ficar fortalecido. Obviamente que esse mercado ele também tem que entender até que ponto você tem uma condição de fazer com que o produtor pague isso, porque você tem a questão da rentabilidade do produtor. Nesse momento, relação de troca atual, preços atuais, média Brasil, o produtor
tem o seu resultado, não é o mesmo resultado de talvez 2, 3 anos atrás, que foram anos fantásticos, mas são resultados positivos e que mostram aqui um pouco do que seria a rentabilidade do produtor numa condição normal de pressão e temperatura. Então eu vejo uma tendência que é essa questão de fortalecimento de preço, essa subida de $50 que a gente observou nessas últimas 4 semanas, ela se perpetue nesse patamar, talvez se fortaleça um pouco mais, mas eu não vejo aqui nenhuma tendência de redução ao final do dia. E, Alexandre, acompanho com muita apreensão o que vai acontecer com a safrinha. Porque a safrinha, a demanda para safrinha, lembrando, janela de plantio em janeiro, tem uma janela curta em função do período de chuvas. Então é importante que na safrinha, que tem uma concentração muito maior, se existir uma postergação de decisão, esse gargalo logístico ele aumenta muito mais. Isso é um ponto de atenção que a gente começa a olhar, porque a lição aprendida com o fósforo é dolorida e tá recente para todos. Safrinha esse ano rodou entre 15%, 16%. O ano passado, nesse mesmo período, 25%. Está atrasado. A gente está 10% atrás. A gente já observou ao longo das últimas semanas um incremento importante nos preços de ureia e nos preços de sulfato de amônio, que são elementos básicos aqui para a questão do milho safrinha. E dentro desse contexto, eu recomendo aqui aos produtores a olharem suas relações de troca, olharem a viabilidade desse contexto, mas começarem a pensar em tomarem suas posições gradualmente para que a gente evite situações como a que a gente vem hoje se defrontando no fósforo. No caso do nitrogenado, tem essa perspectiva também de aumento de preço mais adiante? Porque ainda tem um prazo para se comprar. Não é o aperto que a gente está vendo com o fósforo nesse momento. Mas o histórico, né, ou pelo menos a perspectiva, é de aumento no preço? Olha, as duas principais fontes de fósforo, de nitrogênio no Brasil, é a ureia e o sulfato de amônio. O sulfato de amônio substancialmente vem o sulfato produzido na China. A gente observou aqui um aumento importante no preço do sulfato de amônio ao longo desses últimos 30 dias, por uma situação de escassez de matéria-prima para a produção de sulfato na China. Então os preços subiram ali da casa dos $150 há 8 semanas atrás, hoje já está batendo $200. Então basicamente porque são poucos produtores em larga escala que exportam para o mundo, que estão com dificuldade de adquirir matéria-prima e eles estão puxando os preços. E do lado do nitrogênio você vê aqui uma participação importante da Índia nos seus leilões globais de compra, né, impactando esses mercados. Dentro dos 3 elementos que nós temos, o nitrogênio é o mais volátil, principalmente a ureia. Então, por isso, esse é um ponto que eu recomendo, Alexandre, que o produtor olhe bem a sua relação de troca, entenda o que faz sentido e tome suas posições. Não é uma questão pontual, ela pode perdurar aí. Ela pode perdurar, agora é muito volátil. Eu diria para você que a partir do momento que a Índia entra num leilão, anuncia que quer comprar um determinado volume e esse volume não se materializa, na sequência a tendência é que o preço sofra correções importantes. Da mesma forma, essa questão do sulfato, a forma com que hoje esse mercado se estrutura com uma alta dependência na China, na mão de poucos produtores, você não tem muito controle e esses poucos produtores acabam tendo uma influência relevante nesse mercado. Então é um ponto de atenção importante, cujo o meu principal aconselhamento a você, produtor, olhar bem sua relação de troca, entender se faz sentido e tomar suas decisões pensando nesse aspecto que a gente não vinha colocando no radar, que é o aspecto concentração. Decisões tardias trazem impactos que podem ser relevantes, como o fósforo vem mostrando nesse momento. E a própria logística de entrega do produto no futuro, né? Logística, porque você tem uma situação portuária que vai oferecer gargalos. Agora, por exemplo, você tem o início das chuvas. Então, chovendo, Alexandre, você não consegue descarregar navio. E isso faz com que o line-up, a fila nos portos, aumente cada vez mais. E você tem as suas limitações em
levar isso para dentro do mercado consumidor naturalmente. Tem as dificuldades setoriais que o Brasil, um país de dimensões continentais, sempre tem. Então, na medida do possível, ao você incorporar na sua gestão de risco essa questão logística, é importante. Muito bem. E tem só uma última questão, claro. Alexandre, tem uma questão aqui importante também, atrelada à geopolítica e atrelada à matriz de fornecimento. E isso vale para qualquer elemento. Você pega, por exemplo, eu acabei de falar aqui, uma situação importante de acréscimo de preço de produto, como sulfato, 150, já estamos falando na casa dos $200, a gente já começa a ouvir manifestações de preocupações daqueles que compraram a um valor inferior de eventualmente terem seus preços corrigidos. Então, aqui o meu aconselhamento para os nossos clientes, os agricultores, é avaliar essa questão de matriz de abastecimento segura, tanto com relação à origem de quem você compra, como também da geografia, porque você tem situações que fogem do controle, situações que, queira ou não queira, hoje vive um momento de tensão, de conflito. Essa situação ela pode se agravar com uma interrupção abrupta dos fluxos logísticos. E, novamente, olhar a matriz de abastecimento. Quem você compra, ele depende fortemente dessas regiões de conflito, ele compra de fornecedores confiáveis ou não confiáveis. Esse é um ponto importante que a história também, ao longo dos últimos anos, mostrou-se ser bastante relevante nesse arcabouço de tomada de definição. Boa. Eduardo, a gente falou do fósforo, a grande preocupação do momento por conta do limite mesmo de compra e de entrega desse produto e como esse produto está atrasado em relação a anos anteriores. A gente falou dos nitrogenados como uma atenção, um alerta para o produtor, principalmente para se preparar para a segunda safra, a safrinha. E o potássio, qual a expectativa ou qual a perspectiva para esse mercado? Olha, o potássio ele é o mercado que rodou antecipado esse ano, vis-à-vis que as relações de troca estavam muito boas. O Brasil, com essa antecipação, jogou a estratégia logística de uma forma muito eficiente. Então, diferente do fósforo, a gente antecipou as importações, a gente já entregou. Então, a gente não vê aqui nenhuma pressão altista de preço nesse momento. A gente vê um mercado bastante estável, com preços ali estabilizados nas últimas 8, 12 semanas, nesse mesmo patamar. Nenhuma interferência do mercado internacional também? Neste momento não, a não ser que você tenha alguma questão fora da curva, uma questão pontual envolvendo conflito e assim por diante, mas esse é um item difícil de prever. Em condições normais de pressão e temperatura, fazendo alusão à física, a gente vê um mercado aqui muito estável. Muito bom. Eduardo, a gente tem um ano diferente, principalmente para as commodities, né? A gente teve quebra de safra na safra passada aqui no Brasil, a gente teve problemas com o clima, a gente teve commodities caindo de preços e a gente já começa a ouvir o produtor preocupado em puxar o freio de mão. Alguns analistas falam até em retração aí de plantio, de deixar aquelas áreas marginais, enfim, investir obviamente em tecnologia, mas garantindo produtividade naquela área que está preparada já. Você vê essa possibilidade de recuo aí do produtor esse ano e quanto isso pode impactar no mercado de fertilizantes e se esse atraso na compra do fósforo não tem um pouco dessa história? Não. Boa pergunta, Alexandre. Bem, eu vejo aqui de uma forma bastante pragmática. A gente olha muito a relação de troca e a rentabilidade do produtor no final do dia. Para grãos, o que a gente observou numa média de 3 anos para trás, que foram os melhores anos da agricultura brasileira, no nível de rentabilidade que eu ouso dizer que dificilmente nós vamos repetir. Mesmo errando, ele estava acertando ali por causa dos preços. Exatamente. E dentro desse contexto, o que eu vejo que nós atravessamos nesses últimos 1 ano e meio, desde fevereiro do ano passado, foi uma correção para patamares normais em termos de nível de rentabilidade.
Então, se você não foi impactado por uma quebra climática, por uma praga, as condições macroeconômicas gerais se mostram um negócio rentável, mas um nível de rentabilidade normal. E a beleza do Brasil é que o Brasil, nessa dimensão continental, a gente tem uma diversidade grande de cultura. Você tem cana, que já passou por momentos melhores há dias atrás, mas passa por momentos muito bons, com o preço do açúcar aonde esteve. Você tem o café, também passando por momentos sensacionais. Você tem os citros, que tem o desafio do greening, mas quando você olha os preços hoje, o que o Brasil representa no mundo, também tem um momento bastante positivo, e o próprio algodão, que também passa por um momento positivo. Então, isso ajuda um pouco a diversificar a nossa grande dependência dos grãos. E quando você olha a demanda de fertilizantes, a gente está muito convicto que este ano a gente repete ou até sobe 2 a 3%. Podemos sim ter impacto de redução de áreas de grão? Podemos, mas vai ser compensado com o aumento de consumo em outras culturas. Por exemplo, você pega um algodão, a cultura do algodão consome em média 3 vezes mais insumo do que grãos. Então, essa capacidade do Brasil possui, em função da sua diversidade de culturas, impulsiona esse nosso crescimento. Então, a gente está bastante convicto que no nosso segmento de insumos, a gente vai observar, sim, um crescimento aqui de 2 a 3% em relação ao que foi o ano passado, que já foi muito bom. Agora, insumos por quê? Porque insumo é vital para a produção. Agora, quando você vai para outros segmentos que atuam no agronegócio, a história talvez seja um pouco diferente. O agricultor que ia investir no seu maquinário está tomando a decisão de postergar. Então, esse pessoal vem sendo impactado por isso, porque ao fazer uma reflexão do que tinham sido aí os últimos 3, 4 anos, ele passou por uma forte renovação do seu parque, do seu maquinário, do seu parque de máquinas e equipamentos. Então, ele tem a possibilidade sim de tomar decisões de postergar, mas no que refere-se a insumo per si, você pode sim, e é natural que isso aconteça, uma postergação das decisões de compra, mas quando você observa que a sua atividade econômica enquanto agricultor é positiva, ele vai tomar a sua decisão. Agora é claro também que pelo fato de termos essas dimensões continentais, está sujeito ali a situações climáticas, como por exemplo a última que impactou o Rio Grande do Sul. É uma coisa que a gente lamenta muito. Somos muito solidários ao povo gaúcho, somos muito solidários às nossas operações. Nós temos operações lá também. Procuramos ter toda a cautela em sensibilizar e ajudar as pessoas impactadas dentro daquilo que nós temos de capacidade de atuação. Mas por outro lado, pensando em outras regiões do Brasil, acabou sendo benéfico, que você ao longo das últimas semanas percebeu um aumento no preço do grão. Talvez a Chicago já corrigiu, mas o aumento do prêmio no Brasil aumentou. Você teve o aumento do dólar, que também acaba indiretamente proporcionando esse aumento de rentabilidade ao produtor no final do dia. Então essas questões acabam se autocorrigindo. Talvez lá no sul, que a gente tem um impacto maior, ele vai ser compensado com impactos em outras regiões do Brasil. Muito bom. Eduardo, o nosso tempo está acabando aqui, mas vou deixar para você a câmera para você passar a sua mensagem para o produtor que está nos ouvindo. Enfim, deixa o seu recado, Eduardo. Olha, em primeiro lugar aqui falando do podcast como um todo, Alexandre, foi legal a gente ter explorado um pouco da história do segmento, falado um pouco da minha carreira. Uma coisa importante que eu queria falar aqui para aqueles que pegaram essa primeira parte é que você tem que essa história de profissionais, e eu me inspiro muito em história de profissionais, elas são sempre, mas sempre, Alexandre, amparadas por muita dedicação e esforço. Então todo dia eu gosto muito de acordar às 5:30 da manhã e não vou para a cama antes das 11:30, meia-noite, porque eu adoro consumir informação, eu adoro estar em contato com pessoas, eu adoro conversar com pessoas, entender a dinâmica e fazer com que esse mercado de fertilizantes, essa indústria que eu participe, ela cada vez mais seja protagonista nos meus diversos ramos de atuação, tanto como Country Manager da Mosaic Fertilizantes, como também o presidente da Associação Nacional de Fertilizantes.
Mas não é só trabalho também. A gente também tem que ser humilde e contar também com apoio de pessoas e se cercar de pessoas competentes é algo fundamental para a gente ser um profissional bem-sucedido. Então eu me orgulho muito de, ao longo da minha carreira, eu ter trabalhado com grandes profissionais que estão comigo até hoje e alguns que resolveram ter voo solo, mas não tem nada mais gratificante para um profissional que já tem 30 anos de experiência do que poder ver profissionais que trabalharam com eles sendo bem-sucedidos e sentir orgulho de que, poxa, eu de alguma forma ou de outra pude contribuir para que aquele funcionário seja bem-sucedido. E tudo na vida também tem a sua dose de sorte. Então eu contei em iniciar em economia, mas como eu disse no início, eu sou um agrônomo de paixão, por paixão, e o fato de eu ter caído no agronegócio, poxa, é algo que eu acredito um pouco também a sorte, né? É um segmento que, por mais desafios de competitividade que nós temos aqui no Brasil, é um segmento mais pujante da economia brasileira, que emprega 1/3 de toda a geração de empregos, representa quase 1/3 do PIB. A gente tem somos uma grande potência, uma condição climática favorável, potencial de crescimento importante, trabalhando com práticas muito sustentáveis. Então a sorte é algo que me acompanha também. E falando um pouco agora, o meu recado aqui para os agricultores, que foi a última parte quando a gente falou um pouco de mercado. Olha, a agricultura é sempre difícil você trabalhar, que a gente está numa mesa aqui, podcast, ninguém tem bola de cristal. Então é fundamental que o agricultor cada vez mais observe ao seu redor as histórias de sucesso e, tradicionalmente, histórias de sucesso na agricultura são amparadas por gestão de risco, onde decisões elas são tomadas de forma gradual, decisões comerciais de precificação, de compra de insumos, essa questão de querer acertar exatamente na mosca, querer deixar para comprar no último momento ou querer comprar tudo num primeiro momento, ela pode em algum momento se mostrar eficaz, mas ela não é sustentável, porque existe uma imprevisibilidade muito grande. Então, minha recomendação a você, agricultor, é que avalie bem sua gestão de risco interna. Você é soberano na sua decisão, mas esse é um ponto relevante a ser ponderado. E saiba com quem você mantém relação. Empresas confiáveis nesse contexto de insumo é fundamental. Não só a empresa ser confiável, mas entender de quem ela compra, se a matriz de fornecimento é segura, se ela está sujeita a algum impacto relevante e até indagar como que ela lidaria com esse potencial impacto caso aconteça. Porque a complexidade da agricultura brasileira é muito grande, Alexandre. Você vê as questões climáticas que a gente conversou aqui, questões operacionais. Esse é mais um risco importante que eu recomendo dentro do mercado que atuo, que você, produtor, preste atenção. E no final, quero mandar um abraço aqui a toda a minha equipe, porque eu te falei no começo o quão importante é a gente se cercar de pessoas boas, e eu me orgulho muito de trabalhar com a melhor equipe do Brasil. A equipe que do Apoque ao Chuí você vai encontrar excelentes profissionais que fazem a diferença e ajudam a transformar a agricultura no campo e fazem da Mosaic um grande protagonista do agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até mais. Abraço também para o agricultor do Brasil, nosso cliente, o Herói. Eduardo Monteiro, obrigado, meu caro, pela participação. O Eduardo é um amigo aqui do Notícias Agrícolas. Sempre que a gente convoca o Eduardo, ele está aqui presente para ajudar a gente a entender esse mercado, ajudar a gente a posicionar você, produtor, o melhor momento de se abastecer, enfim, de se preparar. E a gente fica muito feliz quando você vem aqui e conta para a gente com detalhes como é que foi toda essa sua trajetória. Parabéns pela trajetória. Dessa forma, encerramos mais um podcast NA. Até o próximo episódio.